Em sessão no STF, o ministro Alexandre de Moraes fala sobre democracia no Brasil, independência e soberania. É a primeira declaração pública do magistrado após manifestação da justiça americana. Vamos ver. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. Olha só, para conversar aqui conosco, comentar não só esse assunto, mas todos os outros, claro, nós temos os nossos comentaristas, os nossos queridos comentaristas, começando aqui pelo Bruno Musa. Bruno Musa, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito boa tarde, Geise, boa tarde, Serrão, a todos que nos escutam. E começamos com uma frase que dói um pouquinho de ouvir, mas vamos lá, né? E o nosso querido mestre Jorge Serrão, hoje conosco também. Boa tarde, Serrão, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Bruno Musa, saudações, minha musa Geisiane. Jornal da Oeste hoje promete. Vamos ver se a verdade está sendo dita como ela é, ou como querem que ela seja dita. Você é que vai decidir. Pois é, olha só, e a gente já começou bem, hein? Começando aqui com o Bruno Musa, começamos muito bem. Alexandre de Moraes acabou de falar, está acontecendo agora, nesse momento, uma sessão no STF. Eles estão debatendo o crime contra a honra do servidor público. Olha que coisa curiosa, no dia de hoje eles estão debatendo isso lá no STF. E tá aí a fala do Alexandre de Moraes, ele fala que hoje é um dia histórico, faz referência à ONU, à primeira reunião da ONU, e ele fala, olha como é histórico o dia de hoje. Hoje nós estamos debatendo aqui a honra, bem no dia da primeira reunião da ONU, e reforça aí mais uma vez, ele fala inclusive de imperialismo, aquela linguagem bem da esquerda, então ele faz referência ao imperialismo, fala de imperialismo, e depois Bruno Musa complementa ali, claro, com a palavra democracia. Claro, bom, vamos lá. Fica claro que esses termos que eles consideram, digamos, mais abstratos, eles passam a justificar ou dar um significado à maneira deles. Diferente de 2 mais 2 é igual a 4, que até a esquerda tenta relativizar em cima disso, termos como democracia, terrorismo, liberdade de expressão, fake news, discurso de ódio, tudo isso é extremamente relativizado. O que ele entende por democracia? O que ele entende por uma república independente? Independente significa o quê? Ele, que hoje faz parte de uma das cúpulas do poder que comandam o Brasil e fere a Constituição diretamente, mantendo inclusive pessoas presas, presos políticos, num país dito democrático, acho que os termos estão realmente se contradizendo, ou seja, não há nenhum tipo de sintonia entre o argumento versus a realidade do Brasil. Um país com preso político não tem como ser chamado de um país democrático. Um país onde você não pode se expressar, ou se você se expressa de uma maneira mais contundente, você responde por crimes que muitas vezes não estão na Constituição, ditos ou definidos por eles, o que pode e como pode ser interpretada a Constituição, esse país não é democrático. Então, será que ele quis dizer um país democrático e independente, onde eles, poucos, ali comandam e mandam à maneira deles e ninguém pode meter a colher, senão eles simplesmente fazem o que querem com cada um deles? Esse é o discurso que não condiz, como eu falei, com o Brasil de hoje. E mais uma vez, ele discursando, como você muito bem falou, numa instituição multilateral, sobre a ONU, outra instituição que lá estão formados por políticos ou elite empresarial muito próximos a esse grupo da elite política de determinados países
que adoram financiar uma agenda para perpetuarem, eles sim, no poder. Portanto, uma grande de uma hipocrisia, uma grande de uma narrativa que, por fim, como eu sempre falo, graças à informação descentralizada, que é por isso que eles querem calar a todos, as pessoas comecem a perceber que isso é simplesmente uma piada pronta. Jorge Serrão, Alexandre de Moraes também menciona a independência do nosso país. Então ele fala que nós deixamos de ser uma colônia em 1822. Então ele menciona aí esse fato histórico. Ele não mencionou a palavra Estados Unidos, Trump, Musk, qualquer coisa nesse sentido, mas falou aí nas entrelinhas que os Estados Unidos estaria atingindo a soberania do nosso país e, portanto, nós estaríamos retrocedendo, voltando a ser uma colônia. Estados Unidos malvadão, né? Você pegando esse discurso do ministro Alexandre de Moraes de maneira isolada, parece a fala de um estadista. Parece que o ministro está até fazendo um aquecimento para ser candidato à presidência da República. Ou então que o nosso Supremo Tribunal Federal exerce também o papel de presidente da República, de legislativo, de procurador, de tudo que ele quiser exercer. E esse está sendo realmente o nosso problema. Qual é o limite da democracia? Democracia é a segurança do direito através do exercício da razão pública. Se você não tem segurança do direito e se a razão pública está sendo detonada, não há democracia. O relator Bruno Musa foi perfeito. Não tem como ter democracia quando você não respeita as liberdades fundamentais, que no Brasil estão sendo claramente violadas. O direito ao processo legal, o direito à publicidade do processo, o direito à livre defesa total, ampla. Tudo isso não está acontecendo no Brasil ultimamente. E uma mania louca. Tem que perseguir, tem que regulamentar as tais das redes sociais, que virou a grande obsessão do governo brasileiro e do sistema de poder no Brasil. Então, esse modelo é um modelo que não se encaixa com o mundo que está mudando. O mundo que hoje tem a ótica da liberdade novamente colocada na ponta, no protagonismo da pauta política. Então o Brasil está na contramão. Se nós aqui somos uma metrópole e não uma colônia, talvez sejamos aí uma metrópole que não está muito bem respeitando a democracia. E aí é nota -13 para essa metrópole tupiniquim.